Olá, alunos do segundo ano, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje é a nossa aula de português e quem vai dar essa aula hoje sou eu, professora Tainá, de informática, porém a nossa aula hoje é português, tá bom? Vamos pedir a Deus, a Papai do Céu, que nos proteja, que abençoe essa aula, que possamos aprender tudo e que abençoe também as nossas professoras Débora e Cristina, tá bom? Gente, hoje nós vamos aprender sobre sinais de pontuação e sobre o uso do S e do SS. Então, copiem a agenda que vai ficar aqui no quadro. Você vai dar um pause no vídeo e vai copiar a agenda, tá bom? Vamos lá, começar com os sinais de pontuação. Na página 76, você vai observar que já tem uma pequena explicação sobre os sinais de pontuação. O que nós vamos trabalhar hoje é ponto final, interrogação, exclamação, vírgula, dois pontos e travessão. Eu vou explicar para vocês cada uma dessas pontuações separadamente, ok? Vamos começar com o ponto final. O ponto final, ele é usado no final de uma frase, no final de uma afirmação. Nós temos aqui alguns exemplos, que é: hoje eu comi arroz e feijão, ponto. Estou fazendo uma afirmação. Meu caderno é azul, ponto. Uma afirmação a respeito da cor do caderno. O carro do papai é preto. Ponto final. A próxima pontuação que nós vamos aprender é o ponto de interrogação. O ponto de interrogação é usado em frases onde há uma pergunta. Onde? Como? Por quê? Sempre você tem que usar uma interrogação no final da frase. Vamos ver os exemplos. Quem pegou o meu livro? Quem pegou o livro? Não é uma pergunta? Imagine essa pergunta sem uma interrogação. Dá para saber que é uma pergunta? Não dá. O que são sinais de pontuação? Mais uma pergunta, mais um exemplo. Quando vamos ao shopping? Eu estou morrendo de saudade de ir para o shopping, de passear, de andar com a minha família e de vocês. Essa é mais uma pergunta. Quando vamos ao shopping? O próximo sinal de pontuação que nós vamos ver é o ponto de exclamação. O ponto de exclamação é usado para expressar sentimentos, emoções, até mesmo o medo. O medo também está dentro dos sentimentos. Vamos ver os exemplos. Que saudade da sala de aula! Exclamação. Como ela é estudiosa! Olha que admiração! Como ela é estudiosa! Exclamação. Que palhaço engraçado! Exclamação. O ponto de exclamação também pode ser usado para o medo, para o horror. Nossa, que medo! Exclamação, ok? Vamos para a vírgula. A vírgula ela é usada para separar elementos. Como assim? Você vai entender melhor aqui no nosso exemplo. Hoje comprei laranja, maçã e manga. Laranja, vírgula, maçã e manga. Para separar laranja de maçã, nós usamos uma vírgula. Tem um outro exemplo que é muito especial, esse exemplo que eu coloquei aqui para vocês, para a gente lembrar das professoras tão amadas. Minhas professoras são Cristina, vírgula, Débora, vírgula, Tainá e Daniara. Entenderam? Agora vamos ver os dois pontos e o travessão, que eu coloquei eles aqui juntinhos. Olha só o exemplo. O menino falou, dois pontos. Esta borboleta é muito bonita. Observe que os dois pontos vêm antes da fala, quando alguém vai falar. E o travessão indica essa fala. Dois pontos também pode ser usado
quando você vai colocar atenção, 2 pontos. É necessário que se utilize a farda do colégio todos os dias. Entendeu? Os 2 pontos, eles têm várias funções. Podem ser colocados também em palavras importante, 2 pontos, e ele vai dar uma informação. E o travessão vem sempre antes de uma fala. Olha o outro exemplo. Então, Narizinho perguntou, 2 pontos, travessão. Onde está Emília? Entenderam? E olha só mais uma pontuação que encontramos aí. A interrogação, não é? Agora nós vamos para a nossa atividade das páginas 76, 77 e 78. Vamos agora fazer a nossa correção de atividades. Primeira questão. Releia atentamente um trecho das regras do jogo bola atrás. Gente, eu estou lendo aqui, tá bom? Todos da fila ficam com as mãos nas costas, mas somente um segura a bola. O jogador que lançou a bola pode virar de frente para o grupo e tentar adivinhar com qual deles a bola está. Você percebeu alguma diferença nesse trecho? Compare-o com o texto da página 74 e escreva o que está faltando. Se você olhar aí para o seu livro, você vai perceber que nesse trecho não tem nenhuma pontuação. Então, o que está faltando? Estão faltando sinais de pontuação. Segunda questão. Agora leia as palavras dos quadros e use-as para completar os espaços do texto. Atenção, coloque também o sinal que as acompanha. As palavras são faço, assim, bolo, mando, castigo e vermelha. Vamos lá? Como brincar de boca de fogo? Um grupo de crianças deve decidir quem vai ser a comandante do grupo através de um sorteio. Os comandantes serão assim. A primeira palavra é assim. Boca de forno. Forno. Faz o que eu mando. Segunda palavra é mando. Juntamente com a interrogação. Faço. Terceira palavra. Faço. Com o sinal de exclamação. E se não fizer? Ganha um bolo. Bolo. O comandante manda que as crianças corram o quarteirão ou peguem um objeto de cor vermelha. Ou verde. Ou até mesmo objetos que tenham em casa e com que possam brincar. Quem chegar por último leva um bolo ou paga uma prenda como castigo. Vamos lá. A última palavra é castigo. A criança que estiver comandando deve ser trocada de 3 em 3 tarefas solicitadas. Essa é a ordem das palavras da segunda questão. Vamos para a terceira questão. Leia a piada e coloque os 2 pontos e o travessão. Pescaria. Um pescador chega na beira do rio e pergunta para o outro pescador que já estava lá. Ele vai perguntar. Vamos colocar então o quê? Os 2 pontos. Então você vai colocar aí primeiro os 2 pontos. Depois, está bom para peixe? Antes do está bom para peixe, você precisa colocar o seu travessão.
Está ótimo. Até agora não peguei nenhum. Aqui também nós vamos colocar um travessão, pois está antes de uma fala. Vamos para a quarta questão. Quarta questão. Leia as frases a seguir e observe as ilustrações. Gente, cada frase vai combinar com uma imagem e a gente vai ter que colocar o número da imagem no quadradinho da frase. Sem esquecer de colocar a pontuação aqui do ladinho. Olha, eu separei essa linhazinha aqui para colocar a pontuação que vocês vão completar aí no livro, tá bom? Primeira frase. Veja o que eu ganhei. Qual pontuação seria interessante aqui no final dessa frase? Veja o que eu ganhei. Uma exclamação, não é? Vou colocar aqui a exclamação. Agora vamos pensar. Com qual imagem vai combinar? Vai combinar com a terceira imagem, não é? Ele está mostrando. Terceira imagem. Vamos para esse aqui do lado. Quem fala? Quem fala? Deve ser uma pergunta. Vamos olhar para a primeira imagem? Ela no telefonezinho. Quem fala? Interrogação, não é o que está faltando? E combina com a primeira imagem. Esse aqui de baixo. Ganhei um boné, uma camiseta e um adesivo. Qual pontuação vai combinar aqui? Ganhei um boné, vírgula. Vou botar esse tracinho para separar, tá, gente? Uma camiseta e um adesivo. Interessante? Termina com o ponto final. Ou, se você preferir, pode também ser uma exclamação. E com qual imagem vai combinar essa frase? Ganhei um boné, uma camiseta e um adesivo. Com a segunda imagem. Tá aí o rapazinho, né? Com o boné. Último quadradinho. Vou guardar os brinquedos na caixa. Ponto final. E com qual imagem vai combinar? Com a quarta imagem. Bom, já que terminamos a nossa atividade a respeito dos sinais de pontuação, vamos começar o uso do S e do SS. O S no início da palavra e do SS, que sempre será usado no meio das palavras. Vamos entender o uso do S sozinho. Ele é usado no início de palavras. Vamos ver os exemplos. Sapo, sapato e sinal. Tá vendo que é só um S no começo das palavras. Próximo exemplo. Entre consoante e vogal, sempre será escrito um S só. Olha os exemplos. Ensaio. O N está antes do S e depois do S tem o quê? Um A. Entre uma consoante e uma vogal, vem um S apenas. Concurso. Antes do S tem um R e depois do S tem um O. Uma vogal e uma consoante ao redor do S. Próxima palavra, pensamento. Tem um N antes do S e um A depois do S. Então é um S apenas. O S sozinho também é utilizado em palavras que são escritas com S, mas que buscam o som de Z. Que palavras são essas? Vamos ver esses exemplos. Camisa. Tá vendo o som? Camisa. O som é de Z, mas ela é escrita com S. Então, nós vamos colocar apenas um S. Rosa. Rosa. O som de Z, porém, é apenas um S na escrita. Fazer. Mesma coisa. Agora, nós vamos entender o uso do SS, dois S's juntinhos. Os dois S's são utilizados quando ele vem entre duas vogais. Vai ficar muito simples de você aprender quando você olhar para os nossos exemplos. Olha só.
massa. E ele busca o som S e não Z. Estão entendendo? Massa. Não é masa. Masa. Massa. 2 S's, porque está entre 2 vogais. Missa. Mesma coisa. 2 vogais. O I e o A. Missa. Próxima palavra que vocês sempre escrevem na agenda. Classe. Classe. Um A, SS e o E. Classe. Entenderam? Agora vamos aprender a separar as sílabas nessas palavras que são com 2 S. Porque muitas vezes nós podemos imaginar. Bom, massa. Eu acho que é M-A-S-S-A. Será? Não. Na separação de sílabas, quando tem 2 S, nós vamos colocar um S na primeira sílaba e o outro S na segunda. Vamos ver pelos exemplos. Massa. Olha como é a separação. Missa. M-I-S. Separa. S-A. Missa. Classe. Agora vamos para a nossa atividade da página 79, 80 e 81. Então, vamos lá para a nossa atividade. Primeira questão. Leia estas palavras: carrossel, suspiros, bússola, serrote, pêssego, passarinho, super-homem, sapo e sorvete. Observe as figuras e escreva a palavra do quadro correspondente a cada uma. Bom, gente, vai ficar assim o nosso resultado. E assim ficou a primeira questão. Sapo, passarinho, opa! Suspiros, bússola, super-homem, pêssego, sorvete, carrossel e serrote. Segunda questão. Leia as palavras e circule as que têm SS. Vamos lá circular as que têm SS. Já coloquei aqui as palavras para vocês. Semana não tem, sandália não tem, pessoal tem. Vamos circular. Sopa não tem, avesso tem, sabão não tem, missa tem, massa tem SS, passarinho tem SS, passar tem SS, vassoura tem SS, assinatura tem SS, sítio não tem, suco não tem, passo tem sim. E
Renata não tem. Agora, separe as sílabas das palavras que você circulou. Só um minutinho. Vamos lá, separar as sílabas. Pessoal. Massa. Próxima palavra, vassoura. Avesso. Passarinho. E assinatura. Massa. Passar. Ah, não, gente, massa já foi. É missa. Missa aqui, tá? Missa. Passar. E passo. Sempre lembrando de separar os S's, né, gente? Terceira questão. Terceira questão. Complete os espaços e leia a informação sobre o som C. Para representar o som C, podemos usar a consoante S no início da palavra e SS entre vogais. Vamos para a quarta questão. Na quarta questão é um sistema um pouco diferente. Eu vou fazer um ditado e você vai responder aí no seu livrinho, tá bom? Vamos lá. Eu vou falar, você vai escrever aí no seu livro e depois nós vamos corrigir aqui no quadro, tá bom? Vamos lá para as palavras. Primeira, tosse. Tosse. Segunda palavra, salada. Terceira palavra, sabonete. Quarta palavra, assado. Quinta palavra, sofá. Sexta palavra, pessoa. Sétima palavra, massinha. E oitava palavra, sino. Bom, você pode voltar o vídeo, dar o pause. Quando eu falar a palavra, você pode dar o pause e escrever aí no seu livrinho, que agora eu vou fazer a correção. Vocês não me enganem, hein? Vocês façam essa parte. Bom, deu pause aí? Já deu pause? Deu pause? Faça aí no seu livro, que eu só vou corrigir quando você escrever no seu livro. Vamos lá corrigir então. Vamos lá. Palavras iniciadas com S ficou salada, sofá, sabonete e sino. Palavras com SS: assado, tosse, pessoa e massinha. Espero que vocês tenham acertado esse quadro, hein? Quinta questão. Leia estes versos. O girassol. Sempre que o sol pinta de anil todo o céu, o girassol fica um gentil carrossel. Circule as palavras que têm S e SS. As palavras que nós vamos circular é girassol. Vou escrever aqui. Girassol,
sempre, sol, girassol novamente, né? E carrossel. Complete os quadros com as palavras que você circulou. Neste lado nós vamos colocar as palavras que têm o som C, representado por um S apenas. Sempre, e sol. Som S, representado por SS, girassol, e carrossel. Bom, terminamos as nossas atividades. Espero que vocês tenham aprendido, respondido essas atividades, tá bom? Um super beijo e até a próxima aula. Até amanhã, hein?